Olá, muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. O meu nome é Dáglia Santos, sou advogada imobiliarista e hoje estou aqui para responder uma pergunta que é muito discutida em todos os lugares. Eu tenho certeza que você que está ouvindo e assistindo este vídeo, com certeza já se deparou com a seguinte pergunta: é possível evitar o inventário? Ou é possível fazer o inventário em vida? Ou você já ouviu falar com certeza de alguém que fez um inventário em vida? É muito comum que nas famílias se propague essa informação. Não, o tio fulano já fez um inventário em vida, já deixou tudo dividido. Tá tudo certo, a família não vai precisar abrir um inventário, ou você já deve ter ouvido alguém falar assim, não, fulano fez testamento e todo mundo concordou com o testamento, então não vai ser preciso abrir o inventário. Então o objetivo desse vídeo é justamente esclarecer esses mitos e explicar efetivamente a verdade. É possível evitar o inventário? É possível fazer o inventário em vida? Em primeiro lugar, o que eu preciso te esclarecer é que o Código Civil brasileiro, ele proíbe que se verse sobre a herança da pessoa viva. Então, é o que nós chamamos pacto Corvina. Nós não podemos estabelecer acordos que envolvam herança de pessoa viva. Então, é errado dizer que é possível fazer inventário em vida. Mas o que as famílias podem fazer é um planejamento sucessório, ou seja, há meios que elas podem se valer para que os seus herdeiros evitem o inventário e não precisem passar pelo caro e penoso processo do inventário. Então, neste vídeo especificamente, eu quero te explicar qual é o meio que eu considero hoje o mais eficiente para evitar o inventário. Porque eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo, que construiu um patrimônio com muito trabalho, com muito sacrifício, que precisou renunciar muitas coisas, não vai querer que os seus filhos percam de 20 a 40% desse patrimônio apenas com custas judiciais, emolumentos de cartório, né, se for um inventário extrajudicial, e impostos, porque nós sabemos que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Então, este vídeo busca justamente esclarecer a holding familiar, que é um instrumento que eu considero hoje o mais efetivo para planejamento sucessório. O que é a holding familiar? Em termos muito simples, a holding familiar é uma empresa familiar. Então, a família constitui uma empresa, tá? E ela integraliza o patrimônio ali, tá? Nesse momento, eu tenho certeza que você vai dizer assim, não, se é só uma empresa, basta, então eu abrir a empresa, integralizar o patrimônio ali, tá tudo certo. Não, tá? Isso seria a pejotização do patrimônio. A holding familiar, para ser efetiva, ela precisa efetivamente ter um objeto social adequado, tá? E ela precisa ter instrumentos paralelos adequados. É claro que o patriarca, a matriarca vão abrir essa empresa, vão integralizar o patrimônio, vão doar essas cotas aos filhos, mas o que vai garantir o sucesso de toda essa operação é principalmente o acordo de sócios que nós vamos elaborar em paralelo e as cláusulas protetivas que nós vamos inserir para garantir que efetivamente o patriarca e a matriarca mantenham o controle e as decisões sobre todo esse patrimônio enquanto eles viverem. Então, não caia na falácia ou não caia no erro de acreditar que basta você procurar um contador e pedir para ele abrir uma empresa, colocar o seu patrimônio e doar as cotas aos filhos, tá? Isso não vai resolver e não vai te proteger. Pior ainda é que muitas pessoas procuram o meu escritório e dizem assim, não, olha aqui, ó, eu já tenho uma holding, eu tenho uma administradora de bens.
Mas veja que se você não fizer a doação dessas cotas aos filhos e não fizer essa doação com os instrumentos paralelos adequados, que somente um advogado vai saber te assessorar, os seus filhos, se você vier a óbito, precisarão fazer o inventário daquelas cotas. Então, não basta efetivamente você ter apenas uma administradora de bens, como eu venho te dizendo. O que vai garantir o sucesso do planejamento sucessório também não é só a doação das cotas, mas a elaboração de instrumentos paralelos que vão garantir o sucesso desse planejamento. Por que que eu considero hoje a holding o instrumento mais efetivo de planejamento sucessório? Porque além dela garantir o controle ao pai e à mãe até o fim da vida, ela também permita que algumas decisões sejam tomadas. Porque o que não seria possível, por exemplo, se nós estivéssemos falando de uma doação. Por quê? Porque quando nós falamos de holding, nós falamos de instrumentos de direito societário que nos trazem uma liberdade que o direito civil não nos traz. Então, várias disposições que nós podemos tratar num acordo de sócios da holding, num contrato social da holding, nós não conseguimos tratar quando nós fazemos simplesmente uma escritura pública de doação. E veja, mesmo que essa escritura pública de doação, ela conte com reserva de usufruto, tá? Eu já tenho outros vídeos aqui no canal falando dos perigos da doação ou dos cuidados que devem ser feitos, que devem ser tomados com a doação, mas um deles que eu posso adiantar é justamente que quando você doa, ainda que você reserve o usufruto, você está expondo todo o patrimônio, você já está colocando, né, todo aquele patrimônio no nome dos filhos. E se os seus filhos tiverem alguma intercorrência na sua vida pessoal, por exemplo, se eles exercem uma atividade empresarial e eles contraem uma dívida trabalhista, há uma desconsideração da personalidade jurídica, é o patrimônio que está vinculado ao CPF do seu filho que vai ser penhorado, né? E aí muitas vezes pode ser aquele patrimônio que você doou, porque a reserva do usufruto por si só não vai impedir, né, a penhora, porque efetivamente ele já vai ser o proprietário do bem. Agora, quando nós colocamos numa estrutura de holding, nós efetivamente transferimos tudo para a empresa. E todos os filhos, né, todos os beneficiários passam a ser sócios da empresa. A holding nos possibilita outras questões também, que é, por exemplo, evitar que o patrimônio que pertence à empresa, ele venha efetivamente a beneficiar alguma companheira que o seu filho venha a ter, ou venha beneficiar uma esposa. Então, quando nós estamos falando de holding, nós estamos falando de todas essas proteções adicionais que outros instrumentos de planejamento sucessório por si só não nos dariam. Então, muitas pessoas já chegaram até mim e perguntaram assim, nossa, eu tô achando que a holding é algo que eu não sei, né? Efetivamente, eu não descobri o que é a holding. Às vezes as pessoas me falam, é algo muito complexo. Não, a holding ela não é algo muito complexo. De maneira muito simples, ela pode se resumir a um arranjo de empresas, né? E é claro que existem modelos, né? Que eu não vou explicar nesse vídeo, cada advogado tem essa estratégia, mas basicamente ela é um arranjo empresarial ou um arranjo societário que cuida dos bens dessa família. Só que o que garante o sucesso dela, como eu já disse, não é simplesmente a integralização do patrimônio, mas as garantias adicionais que os advogados especializados nessa matéria efetivamente incluem, tanto no acordo de sócios como no contrato social.
Eu espero que efetivamente esse vídeo tenha sido útil para você. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou te responder. Por favor, curte já esse vídeo, compartilha com as pessoas que têm interesse nesse assunto e ajude assim a essa informação chegar ao maior número de pessoas. Nos vemos em breve. Até mais!